Vamos falar sobre homeopatia aqui no programa Militão e Militão. Está conosco o médico homeopata Luiz Vanderlei Romanizen. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Mais uma vez agradeço a você a oportunidade de a gente falar desse assunto que me é tão grato, né? Falar da homeopatia, disseminar um pouco mais o conhecimento da homeopatia. E nesse mês é o mês de comemoração da homeopatia. Por quê, doutor? Esse mês nós estamos comemorando o Novembro Verde, que ele é alusivo ao Dia da Homeopatia no Brasil, que foi comemorado recentemente, no dia 21 de novembro agora. E ele faz uma alusão nessa data em função do que é o marco do início da homeopatia no Brasil, que foi a chegada do médico francês Bonamour em 1840, Nossa, no Rio de Janeiro. É. Então nós já temos aí mais de 180 anos de história de homeopatia no Brasil, né? Em 1847 foi fundada a primeira escola de homeopatia do Brasil. Então nós temos um histórico muito grande dentro da história do Brasil também. Olha não é brincadeira não, muita gente não sabe, 1800. 1840. Doutor, e ligado a essa comemoração, como é que os homeopatas veem a saúde da população neste momento, no momento atual? A gente tem está vendo com muita preocupação, e não só no Brasil não é uma exceção, no mundo todo, principalmente no mundo ocidental, a gente tem observado um processo acentuado do adoecimento da população, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista físico. E isso redunda em um aumento exagerado do consumo de remédios, os efeitos colaterais dos remédios. Então a gente tem percebido que é um processo que tem se acentuado nos últimos anos, nas últimas décadas. Então nós estamos vendo isso com muita preocupação e tentando fazer alguma coisa para ver se a gente freia um pouquinho isso. E como que ocorre esse processo de adoecimento, doutor? Se a gente for ver o contexto de mundo moderno, ele está muito ruim como um todo. A gente vive sob uma pressão constante. Problemas do trabalho, problemas familiares, uma sociedade que a gente trabalha muito sob pressão. Isso a mídia coloca, várias especialidades colocam isso. E dentro da teoria homeopática, a gente acredita que esses problemas emocionais são a base para o desenvolvimento dos problemas físicos depois. Então, como exemplos que a gente tem que são já bem clássicos ligados a problemas emocionais, hipertensão arterial, problemas digestivos como gastrite, tem a clássica gastrite nervosa, colites, distúrbios de digestão. A gente sabe que o fator emocional está implicado no gatilho para o desencadeamento de crises de asma, de enxaqueca. Algumas dermatites são ligadas também ao fator emocional. Sabe-se também que leva a uma alteração do sistema imune, facilitando a ocorrência de infecções. E tem mais uma lista extensa de patologias que tem uma relação com o fator emocional. Mas a base toda está no fator emocional, que é onde a homeopatia acredita e é onde ela atua, onde ela pode tentar resolver, tentar reverter esse quadro. E na sua prática diária, doutor, o que mais? O que você observa que tem levado as pessoas a adoecer? A base é isso que eu te coloquei. Né? São os distúrbios emocionais, essa pressão que a gente vive na sociedade moderna, por resultado, por necessidade de trabalho, as dificuldades de relacionamento, as empresas estão pressionando muito seus funcionários hoje. E na prática, que levou a um aumento até da procura de pacientes no consultório, nós temos dois fatos muito práticos, dois exemplos muito práticos. O primeiro foi a Covid, que a gente está saindo da epidemia, parece que está querendo ter uma nova recrudescência, espero que não se confirme, que além do problema físico real que houve, né, não se pode negar, não tem como se negar isso, mas gerou uma série de transtornos de fundo emocional. Então o isolamento, as perdas que ocorreram, né, que é difícil você conhecer alguém que não perdeu um familiar, um amigo, alguém próximo, o medo pela doença, o medo pelo futuro, de como a coisa foi ocorrendo, isso levou a uma série de transtornos emocionais e, em consequência, levando a transtornos físicos, tanto em adultos como em crianças. Nas escolas se vê muito isso, os distúrbios de comportamento, de aprendizado nas crianças que ficaram esses 2 anos e pouco, 3 anos isoladas. E quando voltaram com muito problema, com muitos problemas. Então a gente tem observado uma procura grande por esses pacientes. Um segundo grupo, uma segunda constatação prática de uma coisa do nosso lado, é o momento político que a gente está vivendo, né? Pós-eleição, pré-eleição, pós-eleição, esse antagonismo, esse divisionismo que o país está vivendo, em que
despertou um comportamento mais agressivo, ódio, raiva, briga, divisão familiar, divisão de grupos de amigos. Foi mesmo, até na família. Né? A gente tem observado isso é muito triste. É. Isso também leva a uma série de distúrbios emocionais e uma insegurança num grupo de pessoas, principalmente a gente vê isso muito nas pessoas mais idosas, uma insegurança em relação ao futuro, um medo do futuro, acarretando problemas emocionais, problemas físicos. E um segundo aspecto a ser analisado nessa correria, nesse contexto, é o próprio estilo de fundação, como é que, usando melhor o termo, o sistema médico, como ele é montado. A gente tem um sistema médico montado para tratamento da doença, tanto que a gente vê a divisão, né? O ser humano é fatiado. Então tem o pneumologista, o cardiologista, o neurologista, o gastroenterologista. Eles se preocupam muito bem e tratam muito bem, não é criticando isso, mas é um modelo dessas patologias de uma maneira separada. Não vê o indivíduo como um todo, não vê o paciente como um todo, não vê aquele ser humano que está por trás dessas doenças. Então isso leva também a um processo maior de adoecimento e perpetuação desse processo de adoecer. E doutor, como é que a homeopatia pode ajudar nessa situação toda? A gente vai na contramão desse raciocínio. A nossa preocupação é cuidar do ser humano, que apresenta todas essas doenças, mas a gente quer entender o porquê que ele adoeceu, como ele adoeceu, e aí interferir para reverter esse processo. Então, através da nossa consulta, tanto nos adultos como nas crianças, que a gente tenta esmiuçar o processo de adoecer dele. A doença não surgiu hoje, ela veio num processo. Então a gente tenta interferir nisso, tenta entender isso, entendendo o ser humano, acolhendo o ser humano. O nosso tratamento é feito com medicamentos que não são tão agressivos quanto os medicamentos alopáticos, são medicamentos mais naturais, que não possuem os efeitos colaterais, porque um grande problema da medicina hoje são os efeitos colaterais. Então você medica com um remédio para tratar o problema, mais 2 remédios para cuidar do efeito colateral, mais um remédio para cuidar do efeito colateral do outro remédio. Uma cadeia aí que não tem fim. Vira uma cadeia. Então isso prejudica muito o paciente. E esse modelo que a gente vai contra. E com o tratamento homeopático, o que a gente observa é que os pacientes vão tomando uma consciência de uma necessidade, de uma qualidade melhor de vida. Então eles vão se preocupando mais com a alimentação, com a atividade física, com a mudança na maneira de se relacionar com as pessoas ao seu redor, no trabalho, com os amigos, com a família, até a prática de uma maneira mais saudável da sua espiritualidade, ressaltando, enaltecendo a importância do lazer na vida, no dia a dia. Então, a homeopatia tem a capacidade de promover tudo isso. Com isso, redundando numa melhora de qualidade de vida, que é o nosso grande objetivo. Muito interessante. Então, Novembro Verde, é isso? Novembro Verde. Dr. Luiz Vanderlei Romanizzi, muito obrigado. Venha mais vezes. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Boa noite aos telespectadores. Espero ter podido esclarecer um pouquinho mais, informar um pouco mais sobre a homeopatia.